Começando o vídeo sobre cadeirada em pelego. Uma entrada horrível, mas era o que eu tinha para oferecer. Olha lá, vamos lá. Não é esse aqui, é esse aqui. Então, se vocês não ficaram sabendo, agora estão sabendo. Lá no Ceará foi organizada uma assembleia do Sindicato de Professores do Estado. E o Sindicato de Professores chamou toda a categoria, né? Tá aí num processo de ampliação das suas lutas e mobilizações. Sobretudo porque várias medidas do governo e várias outras perspectivas de avanço do capital privado sobre a educação. Então, isso inclui a diminuição dos pisos constitucionais, que é um projeto que já está ali ganhando bastante corpo dentro da organização econômica do governo. A gente tem também o próprio processo de diminuição do repasse às universidades federais, aos institutos de pesquisa. A gente tem um congelamento de salário. Congelamento de salário não, né? Mas você tem uma perspectiva de crescimento salarial muito baixa, com uma oferta muito baixa. E aí, o que aconteceu? Cenas que alguns poderiam chamar de lamentáveis, mas eu diria que são cenas incríveis. Foram cenas em que a gente viu que os professores simplesmente resolveram se levantar contra a direção pelega do sindicato. Vou mostrar primeiro esse vídeo aqui, antes de começar a leitura desse artigo aí do EDC. Então foram essas cenas aqui. Cenas lamentáveis. Não tão lamentáveis assim, né? Olha o carinho da torcida. Como é bom o carinho da torcida. Basicamente porque a direção do sindicato deu o famoso baby do biruleibe e não votou pela mobilização da greve. Olha só que legal. Aí os professores simplesmente... Como é que é, maluco? Tranquilo, pô, tranquilo. Eu acho que tá suave. Acho que a galera tá tranquila. Acho que tá tranquilo, assim. Vocês não acham? Vocês não? Tá tranquilo. Pô, tá suave, tá tranquilo. Lembrando a você que tá assistindo esse vídeo, pra você se tornar membrinho, basta você clicar no Seja Membro aqui embaixo. Por somente R$3 por mês você ganha todo o conteúdo postado aqui no canal de maneira antecipada, além de também acessar os VODs das lives. E se você quiser ganhar mais conteúdo ainda, se torne um membro denso, ganhe vídeos exclusivos, uma live exclusiva e participe do grupo de Telegram em que eu estou e a gente discute várias coisas. Não se esquece também de deixar o like aqui já, tá bom? Você gosta de ver cadeirada em pelego? Deixa o like aqui na live, comenta aí qual é o tipo de ameaça não fatal que você faria para um pelego. Não faça isso, tá? O seu advogado me agradece. Na verdade, ele me xinga, porque ele ganharia dinheiro, já que ele teria que defender você de um processo. Mas acho que a gente vai cruzar a linha aqui, amigos. Vamos cruzar a linha. Olha aí, ó. O carinho da torcida. Não é o carinha da torcida? Oh, alegria! Não é lindo? Não é maravilhoso a democracia funcionando? Isso aqui, gente, levanta um outro aspecto muito importante. Levanta uma outra parada que é muito importante, que é a seguinte. Então, muitos comentários que saíram na internet foi, tipo, da galera falando: ah, por que esse tipo de greve não acontecia durante o governo Bolsonaro? Oh, meu Deus, os trabalhadores não se revoltavam contra o governo Bolsonaro e não sei o que lá. Como se isso fosse algum tipo de justificativa para poder desmobilizar a classe. E aí a grande questão é que essas mobilizações, elas não só existiram no governo Bolsonaro, mas como também o que a gente tem visto com o processo de acirramento das políticas econômicas brasileiras é justamente um processo em que os elementos de mobilização da classe estão sendo esvaziados sobre várias perspectivas. Então a gente vê que o governo tem atuado de maneira deliberada, de maneira escolhida, para poder diminuir os horizontes de disputa que a classe trabalhadora faz em seus diversos segmentos. Isso se apresenta como um sintoma não só, por exemplo, do caso da Assembleia do Sindicato dos Professores do Ceará. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o tipo de projeto de lei que foi encaminhado pelo governo para resolver a questão dos trabalhadores de aplicativo, a gente percebe que o que é ofertado pela força hegemônica progressista, pela força hegemônica da esquerda, é uma derrota. É uma coisa que vai ajudar e vai capitalizar mais para as empresas de aplicativo, por exemplo, e que vai criar subterfúgios muito perigosos, né? Porque você vai, de alguma maneira, legalizar e normalizar uma jornada de 12 horas de trabalho. Você vai normalizar um tipo de vínculo que não é mais o vínculo de reconhecimento de estabelecimento de trabalho, né? Uma coisa mais de autônomo, qualquer merda assim. Então, tipo, é foda, né? Porque você vê que no lugar em que a gente deveria propor uma combatividade maior da nossa classe, para aí sim a gente conseguir ter um material, uma carga política, uma hegemonia política pautada pela luta de classe e pautada pela mobilização, o que a gente tem é justamente o contrário. O que a gente tem é uma política de avanço da austeridade fiscal, de avanço do arcabouço fiscal, de avanço dessa política de apaziguamento
movimento e que produz isso, né? Porque imagina, pô, tu é professor, tu tá fudido, tu tá cansado, você tá vendo as condições de trabalho ao seu redor se deteriorarem, e aí a força hegemônica de organização, que é o seu sindicato, que é por onde você vai conseguir organizar e dar linha pra sua luta, faz o quê? Dribla na hora da assembleia a votação pra chamar greve, porque isso vai gerar contentamento, porque isso vai gerar tensão, isso vai gerar problema, né? E aí é isso, né? O que você espera de tomar uma cadeirada? O que é isso, sabe? Tipo, e é isso, né, gente? A disputa pela hegemonia, ela é uma batalha, pô. Ela é batalha, ela é um desafio, tá ligado? E é muito importante que a gente entenda que capitalizar essa luta não significa a melhor forma, né, da gente conseguir produzir um acúmulo político valoroso a partir disso, é a gente entender que se a gente não conseguir dar cabo, né, se a gente não conseguir dar uma orientação combativa para esse tipo de movimento, qual é a tendência? É um processo de despolitização. Claro, né? É um processo em que essa despolitização vai ser o carro-chefe. E agora, ainda bem, os professores aqui do Ceará chamaram a greve. Mas vamos ver aqui, entender um pouco melhor o que aconteceu. Dá uma olhadinha aqui no artigo. Ó, inclusive, fica aí a recomendação para vocês, tá? Esse portal, o Em Defesa do Comunismo, tem muitas matérias sobre muitas coisas que acontecem no Brasil. Fora a tribuna de debates, que tem vários textos importantes, tem várias reflexões legais. Então vale a pena conhecer aqui, ó. Então, contra a direção sindical da POEC, professores do Ceará vão pela greve. Professores da rede estadual de ensino amargam a precarização das suas condições de trabalho e das escolas em geral há anos, com problemas estruturais. As reformas da Previdência e implantação do novo ensino médio pioraram ainda mais essas condições. Voltou na greve. E aqui é importante, ó. O governador Eumano, apesar de ter sido eleito com promessas que valorizariam o serviço público, se mostrou desde o primeiro dia de governo mais um inimigo da classe trabalhadora, sendo conhecido pela tentativa de criminalizar as lutas dos servidores e a intransigência nas negociações. Professores da rede estadual de ensino do Ceará amargam a precarização das suas condições de trabalho da escola geral há anos. A categoria soma um histórico de longas lutas para obter direitos e reajustes, e mesmo assim não tem sua data base respeitada. Retroativos não são pagos em dias e as promoções ficam congeladas. A taxa imoral de 14% dos aposentados ameaça o futuro da categoria. E, atualmente, mais de metade da categoria é formada por profissionais no regime temporário, que recebem ainda menos que os efetivos, apesar de exercerem as mesmas funções. Nesse sentido, os professores vêm se organizando em crescente campanha em defesa de seus interesses nessas e outras pautas. Mesmo já tendo dado várias demonstrações de força, o governador insistia em sequer receber a categoria. Assim, os professores iniciaram a construção de um movimento paredista, entrando em estado de greve e dando indicativo de greve numa assembleia dia 26 de março para ser votada a deflagração da greve na assembleia dia 4 de abril, que é o dia que a cadeira saiu voando. Mas aqui, ó, vale ressaltar uma coisa também. Esse tipo de dinâmica da economia política que atinge a educação do Ceará não é uma exclusividade do Ceará não, viu, gente? Essa é uma perspectiva que atinge também, por exemplo, o estado de São Paulo. Vale aí lembrar que mais de 80%, se não me engano, mais de 80% da mão de obra que está empregada hoje nas escolas estaduais de São Paulo são oriundas da categoria O, né? Que são uma categoria muito mais precarizada e que tem muito mais instabilidade para conseguir estabelecer número de aulas o suficiente para poder constituir renda. O que é isso? Isso representa justamente a precarização da força de trabalho, né? Representa um processo que você está retirando vínculos de trabalho cada vez mais sólidos e substituindo-os por vínculos de trabalho cada vez mais instáveis, de maneira que você possa produzir crescentemente essa instabilidade, uma guerra de todos contra todos, porque acaba virando justamente uma parada que você tá sempre tentando morder a mão do seu colega de profissão pelo mínimo. E aí você cria uma situação em que você acaba desorganizando a classe. Você acaba jogando ela para um lugar de desorganização, no sentido de que ela vai perder esse lastro que ela tá realizando, né? Ela vai perder essa conexão entre si. E aqui, ó, importante lembrar também, né? O governo Eumano é do PT, tá? Beleza? Ah, sabe quem é a ministra da Educação também? Camilo Santana, que é de onde? PT, tá bom? Então eu acho que é muito importante pra gente poder entender que nada disso é um problema de comunicação. Nada disso é um problema estabelecido pela forma de como o governo constrói seus diálogos. Nada disso, nada disso. Tudo isso é fruto única e exclusivamente do tipo de política que o governo está optando por realizar. Optando. Isso e nada mais. Porque arcabouço fiscal, a inserção de mais estruturas na política de privatizações, a desmobilização política, são todas escolhas. São todas escolhas. Comunista introvertido, isso não é nem conciliação. Isso aí não é nem conciliação de classe. Porque conciliação de classe, você espera que você possa ofertar alguma coisa. Você dá uma contraparte, uma contraproposta. Aqui não tem nada. Não tem porra nenhuma. Não tem contraproposta. Não tem o que a classe trabalhadora ganha. Não tem o que a classe trabalhadora ganha. O que a classe trabalhadora ganha? Ela não ganha o Bolsonaro de volta. Ah, olha só. Mas aí, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é você perceber que se você não consegue disputar a hegemonia e apresentar um horizonte que justamente consiga dar
dar vazão a esse sentimento de necessidade de mudança da classe trabalhadora, eu tenho uma má notícia pra você, né, meu povo? Tenho uma má notícia pra você. Porque se isso aqui não for politizado e mobilizado, vai pra onde? Vai pra que lugar, tá ligado? Vai pro lugar justamente da adesão das categorias dos trabalhadores, tal, a uma perspectiva que os represente, ainda que falsamente, dentro do campo político, que é muito a hegemonia do pensamento pequeno burguês, que é justamente a hegemonia do pensamento de, não, os políticos são todos corruptos, a gente tem que destruir, a gente tem que acabar com tudo isso daí, não sei o quê, que é o fruto da despolitização. Vale ressaltar a precarização do trabalho dos tais e dos professores nos institutos federais e unidades federais em greve desde 4 de abril e a partir de 15 de abril. Pois é, essa é uma outra coisa, né, que aconteceu, eu acho importante a gente ressaltar. Os servidores federais no Brasil, eles estão em greve já faz um tempinho. E aí se voltou aquele argumento canalha, aquele argumento safado, dizendo que isso não existia no governo Bolsonaro e que esses servidores estão atentando contra a estabilidade do governo Lula. Só que aí você vai ver de todas as políticas que o governo Lula tá passando, o governo que supostamente é mais alinhado aos trabalhadores, que é mais alinhado ao serviço público, que é mais alinhado ao atendimento das demandas da classe trabalhadora, tá realizando, que é o quê? É diminuição de aumento salarial. Você tem um aumento pífio, um aumento patético e uma inflação que tá crescendo cada vez mais. Além disso, você não tem um investimento robusto nas universidades federais, por exemplo, tá ligado? Existe já uma perspectiva que as universidades federais, em busca da meta do déficit zero e blá blá blá, arcabouço fiscal, blá blá blá, vão precisar operar com cada vez menos dinheiro. Isso significa a precarização das condições de manutenção das universidades, significa a precarização das condições de manutenção da moradia, significa o fim das bolsas, significa o atraso do pagamento de salário, significa o processo de incentivo à terceirização. Porra, como que você vai falar que uma classe que está mobilizada nesse sentido está atraindo a classe se a única coisa que ela está fazendo é justamente tentando se organizar para poder evitar que esse tipo de expansão aconteça em mais lugares, que ela não seja prejudicada por isso, tá ligado? É o famoso depois que inventaram a desculpa, ninguém nunca mais morreu, porque aí você lava tuas mãos, você fala que a responsabilidade não é tua, você deixa de dirigir a greve, deixa de dirigir o organismo, por quê? Porque isso vai significar você precisar fazer um tipo de crítica profunda à política que está sendo tocada e realizada. E aí, ai meu Deus! Então é isso, gente, não é nada acidental. Nada acidental, nada acidental. A greve dos servidores federais no geral está sendo construída também por um processo que não... por várias questões, né? Porque existe já em curso, por exemplo, um debate muito grande sobre a passagem da reforma administrativa que vai precarizar muito o serviço público. Esse tipo de debate deixou de ser tema, deixou de ser coisa que o governo atua para poder falar sobre. Além disso, você tem também várias questões relacionadas ao plano de carreira dos servidores federais. Se eu não me engano, teve uma proposta de um aumento patético. E aí, junto com isso, você tem também o desinvestimento, né? E aí você piora todas as condições, você piora todas as perspectivas, porque você tem, por exemplo, outro dia, a época que eu fui no Critique, quando foi isso? Foi um pouco depois do meu aniversário, uma semana depois. Quando eu fui lá no Critique, a gente comentou que naquele dia, naquela semana, várias unidades de preservação ambiental federais haviam sido leiloadas. A Chapada Diamantina foi arrematada pela bagatela de, se não foi 800, foi 900 mil reais. 900 mil reais, porra. Se o chat aqui resolver fazer uma vaquinha de 3 meses, intensa, densa, a gente junta dinheiro pra comprar o Parque da Diamantina. Aí é foda. Aí não dá. O crescimento da revolta dos trabalhadores após o início de movimento paredista em várias categorias, como as greves deflagradas. Aí, vários docentes também deflagrando greve em várias instituições. E, é um momento muito importante. É um momento muito importante porque simboliza justamente um processo de crescimento das lutas populares. E o que acontece é que o setor hegemônico, né, o setor político hegemônico, simplesmente não tá disputando isso. Lavou as mãos. Não tá disputando isso. Porque não lhe cabe, porque não lhe é interessante, porque tá preferindo realizar aquilo que é entendido como uma pequena política. A política de gabinete, a política da resolução dos agentes da burguesia. Aí depois fica, o povo não sabe votar, não sei o que, a culpa é do trabalhador, que é fascista. Porra, é de cair o cu da bunda. Aí aqui a proposta é ruim, apesar da insatisfação generalizada com a proposta, que a organização dos professores em suas escolas e zonais para debater e deliberar a greve e a paralisação, a diretoria executiva da POEC, sindicato representativo da categoria, apresentou que iria contra os professores para defender a proposta do governo na Assembleia do dia 4 de abril. Olha que bagulho absurdo, velho. A Associação de Professores Estaduais de Ceará iria contra os professores. A direção do sindicato tava indo contra os professores para defender a proposta do governo. Parça. Que isso? É inacreditável, velho. A Assembleia do dia 4 de abril começou com a chegada dos professores ao ginásio e aos milhares, com caravanas de todo o estado, convictos da necessidade de rejeitar a proposta do governo e da diretoria sindical, e votar a deflagração da greve como havia sido decidido na Assembleia anterior. Já na entrada, em fila de credenciamento agitadas
ditando com palavras de ordem, greve geral no interior e capital. Ai, que delícia. Também pairava um clima de grande desconfiança com os chefes sindicais da POEC. Tentativas de golpe da mesa para defender o governo e não votar a greve eram esperadas, mas os professores reafirmavam que só iam sair do estádio com a greve deflagrada. E é isso, né, mano? É isso. É um negócio que eu já falei várias vezes, já coloquei em vários momentos e é muito importante. Olha qual é o tamanho da importância de uma posição intransigente. Olha o tamanho da importância de uma posição de intransigência política. Olha como isso é importante. Olha como é importante a gente ver a mobilização desse setor e que não arreda o pé, pô. É só isso que garante algum tipo de vitória para a classe trabalhadora. Só isso, pô. É a intransigência e essa coisa de você tá sempre ali mordiscando, sabe? Você tá ali no cangote e não tem outra coisa. Não tem outra coisa que ajude a mobilizar mais a classe. O que mobiliza mais a classe do que um cheirinho no cangote? O que é? Vamos ser sinceros aqui. O que mobiliza mais a classe trabalhadora do que um cheiro no cangote? Não dá, né? Não dá. Ainda mais quando você é a classe que tá, mano, doida de raiva. Aí, meu amigo, aí não tem quem aguente. Aí não tem quem aguente. Aqui, com a composição da mesa com a diretoria do sindicato, não tardou para que os primeiros protestos começassem. A mesa encheu falas exaustivamente, com informes que alegavam a segurança jurídica que existia até o momento tinha sido perdida. Defesa do governo tentativa de dividir os trabalhadores, dizendo que se os professores negassem aquela proposta, então outras categorias iriam ter vantagens. Que absurdo, velho. Os professores não cederam à chantagem, entoavam que queriam a greve e rechaçavam as falas dos conciliadores. Quando a mesa percebeu que não tinha como enganar os milhares de professores, a tática passou a ser a tentativa de implodir a Assembleia e vencer pelo cansaço, interrompendo as falas, inventando factóides, tumultuando, caluniando e ameaçando professores de processo, e acusando que os professores ali presentes eram massa de manobra, chegando a chamar os professores que defendiam que a vontade da maioria fosse ouvida de fascistas por defender a soberania da Assembleia e da democracia sindical. E à beira do palco, mais de uma dezena de bate-paus da diretoria tentavam intimidar os professores. Assim se seguiram 4 horas de Assembleia. Pelo amor de Deus, mano. Alguns professores já tinham se prevenido durante as falas, foram mostradas várias vezes com crachás levantados e a greve foi aprovada com ampla maioria. Mas, ao fim das falas, com a mesa já totalmente desmoralizada, sentou mais um golpe. A mesa disse que não iam colocar a greve para ser votada, tentando mudar o objeto em discussão por cima da Assembleia e deslegitimar as votações anteriores. Uma companheira subiu no palco para defender a soberania da Assembleia e foi covardemente agredida pelos bate-paus da diretoria. Nesse momento, a paciência dos professores se rompe. Sobem para defender... Que delícia! Sobem para defender as companheiras e companheiros que estão no palco, sendo agredidos, e a diretoria é expulsa da condução da mesa e posteriormente sai escoltada pelos seus trogloditas enquanto recebe uma salva de cadeiradas. É isso, né, gente? Independência de classe. Não tem jeito. Após a expulsão da diretoria da condução da mesa, os professores presentes se organizaram para defender que as votações que aprovaram a greve eram legítimas e que seguiriam a condição da greve geral, atropelando os chefes sindicais e governo, marcando como primeira atividade um ato na segunda-feira, às 8 da manhã, no Palácio da Abolição. A professora agredida foi acompanhada por companheiras e companheiros para abrir um boletim de ocorrência. É isso, né? E aí é foda, porque você vê que a mobilização que o governo tá realizando com relação a isso, né? A mobilização no sentido político de como tá sendo trazido, qual que é? É chamar professor e trabalhador mobilizado de fascista. Bagulho mais fácil que tem. E, mano, pode perceber, é a mesma dinâmica ideológica, é a mesma dinâmica linguística, é o mesmo processo de esvaziamento do sentido político do termo, e também, não só do sentido político do termo, porque não é só chamar errado, né? Mas é você mostrar que você não tem qualquer tipo de atribuição ou de dominação sobre a questão da luta de classes, pô. É isso, pra você isso não é importante, isso não tá em jogo. Pô, chamar professor que tá realizando mobilização, que tá realizando passeata, ao invés de você tentar dar independência de classe, você tentar mobilizar, você tentar fazer essa movimentação e construir uma hegemonia combativa, não. O que você faz? Você chama de fascista. É inacreditável, cara. Sério. Mas a questão, Liechtenstein, né? Nesse caso, é que a mesa que conduziu a Assembleia, que é a mesa diretora do sindicato, dirigiu a Assembleia, mas não tem legitimidade, né? Então os professores cagaram. Você elege uma diretoria, você elege um grupo, porque de alguma maneira você enxerga a legitimidade naquilo. Só que é isso, né? Tem várias eleições assim que tem várias questões, né? Vários problemas. E aí é isso, aí os caras rifam os interesses da classe trabalhadora e aí a culpa é dos trabalhadores. É isso, é a tradição do conformismo com aquele tempero, aquele salzinho do conformismo, a pimentinha da covardia. Essa é a verdade, essa é a verdade. Olha aqui, ó. Vou até procurar aqui, vamos ver se... E aí, também isso aqui, né? O PT errou no pior estado que podia errar, no Ceará, que tem Ciro Gomes pra criticar. Não, aí é chato demais, né? Olha isso aqui, mano, a professora sendo agredida, velho. Olha isso, parça. Olha isso, mano. Não, simplesmente absurdo, velho.
Não, covardia. Olha a covardia, velho. Que covardia do caralho, mano. Que covardia, velho. Covarde, 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 covarde. Que tipo de legitimidade você quer construir com isso? Vou mudar aqui pra eu terminar de um jeito dramático. Que tipo de legitimidade você quer construir com isso, sabe? Eu acho que é muito importante, né, pra gente poder ver que essas mobilizações que estão acontecendo por parte dos servidores federais, dos trabalhadores da educação, por esses vários grupos, são fundamentais pra gente conseguir dar cabo e dar energia justamente para poder mobilizar a luta de classes em favor da nossa classe. Mas o que o governo apresenta como proposta? Apresenta a capitulação, apresenta, né, essa obrigatoriedade em aceitar uma proposta de merda, rebaixada de merda dessa. E aí chama de fascista, desmobiliza, não conduz a greve. Por quê? Porque é isso, né, gente? O PT, o governo, o PCdoB já deixaram de ser movimentos que disputam a hegemonia da classe trabalhadora de maneira a apresentar um horizonte político para ela e que sirva para emancipá-la há muito tempo, tá ligado? É isso, assim. E o que tem mais, o que existe de mais assegurado cada vez mais é essa posição que mostra que todas as políticas liberais de austeridade, de privatização, destruição do serviço público, de tudo, são partes integrais desse processo. Partes integrais desse processo. E é foda, né? Porque você tem, né, um movimento sindical que historicamente anda desmobilizado, um movimento sindical em que poucas categorias estão conseguindo ter esse tipo de iniciativa, esse tipo de mobilização. A gente vê que o trabalho sindical no Brasil ele foi reduzido a quase nada num espaço relativamente curto de tempo. Vide aí que em 2013 foi a época que o Brasil mais teve greve e depois disso, ladeira abaixo. E aí é foda, né? Porque se a gente olha para uma situação como essa, em que a gente não tem a mobilização da classe, não tem a proposição desse horizonte, é preciso que a gente entenda que é a gente que tem que dar outros horizontes. Não é esperar de nenhuma força hegemônica isso, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles vão estar ocupados, mostrando, fazendo piadinha no Twitter, fazendo meme, postando o Lula com o Macron em La La Land, né? Porque isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante do que realmente pensar, né, políticas que deem cabo aos problemas estruturais da classe trabalhadora. Não tem rememoração dos 60 anos do golpe, não tem reversão da reforma trabalhista, não tem reversão da reforma da Previdência, não tem continuidade da reforma tributária. Mas aí o problema é de quem? Não, o problema é do trabalhador que tá se manifestando. Aí é fácil. Aí é fácil jogar a culpa nas costas dos outros. Aí daqui 2, 3 anos, quando a direita, né, conseguir... Nem tá precisando reorganizar, né? Porque tá tudo uma teta, né? Uma teta pros liberais, pros conservadores. Que é isso? É o terreno sendo preparado, tá ligado? É a pavimentação do terreno acontecendo. Aí é foda, né? Então é isso, né, gente? Greve pegando, cadeirada voando e cada vez mais chega o momento necessário e imprescindível da gente conseguir organizar a classe por uma perspectiva que não use como a principal bandeira a organização contra o bolsonarismo e por isso deve ser a nossa prioridade e aí passar qualquer merda, qualquer coisa, porque isso é qualquer merda, qualquer coisa. Lutar por reforma não é a mesma coisa que ser reformista, tá bom? E se a gente reduz o horizonte, se a gente não mobiliza, se a gente não incentiva, se a gente não tem essa capacidade, bom, então aí esse centrismo é a antessala da direita. Esse centrismo será a antessala da direita. E não vai dar para dizer que ninguém avisou, que ninguém alertou, que ninguém falou nada. Mas isso daí não dá para cobrar dessas forças. Isso daí a gente constrói a partir da nossa hegemonia política. Deixa o like aí.